com relação à formatação dos documentos no Microsoft Word 2010 e a utilização da guia Revisão, o botão Comparar tem como função: letra A, comparar duas versões de um documento. Letra B, comparar a autenticidade da assinatura digital do documento. Letra C, comparar as fórmulas de uma tabela. Letra D, comparar a extensão do arquivo atual. E a letra E, comparar os erros de ortografia identificados no documento. Tá aí, então vamos lá, pessoal, vamos ver no passo a passo isso. Ele falava então sobre a utilização da guia Revisão e o botão Comparar. Eu vou mostrar para vocês aqui o Word na prática. Olha só, eu tenho um documento que eu acabei de produzir aqui no Word, que eu vou mostrar para vocês, que eu salvei esse documento com o nome de aula abril 1.docx. E o texto que eu tenho nesse documento aula abril 1.docx é aulas, cursos, concursos, impressora, mouse e teclado. Mas percebe, pessoal, que eu tenho uma outra versão desse documento, vou mostrar para vocês agora, que é uma versão bem parecida com o documento anterior, mas com algumas pequenas alterações. Esse outro documento que eu tenho aqui se chama aula abril 2.docx. Percebe? Eu tenho o arquivo aula abril 1.docx e aqui eu tenho o arquivo aula abril 2.docx, que o texto é um pouquinho diferente, ó. O aula abril 1 é aulas, cursos, concurso, impressora, mouse e teclado. E o aula abril 2.docx é aulas, curso, revista, concursos, impressora e teclado. São arquivos bem parecidos, no entanto com leves diferenças entre eles, né? Esses dois arquivos têm pequenas diferenças entre eles. Pois bem, olha só o que eu vou fazer. Já que eu tenho dois arquivos muito parecidos, eu gostaria de comparar essas duas versões desses dois documentos. E para comparar, eu posso clicar aqui na guia página inicial. Nós vamos clicar, observa, na guia página inicial não, né? Nós vamos clicar na guia Revisão, a guia página inicial é só o começo, então nós estamos na guia página inicial e vamos clicar na guia Revisão. Aqui na guia Revisão nós temos de fato o botão Comparar, que eu vou ler para vocês qual o texto teórico do comparar. Diz assim: compare duas versões de um documento, gere documentos com as alterações. Vou repetir aqui o que o próprio Word diz sobre o comparar, ó. Compare duas versões de um documento, gere documentos com alterações. Aí quando eu clico no comparar, ele abre uma caixa de diálogo para indicar qual é o documento original. Nesse caso aqui eu vou indicar como documento original o aula abril 1.docx. E ele pede qual é o documento revisado. Eu vou indicar como documento revisado o arquivo aula abril 2.docx. Vamos escolher aqui então o arquivo aula abril 2.docx. Então ele mesmo pede, quando eu clico no comparar documentos, para que eu indique qual é o documento original. Repetindo, eu indiquei aula abril 1.docx. E qual é o documento revisado, que eu indiquei aula abril 2.docx. Agora, quando eu clicar aqui no OK e confirmar essa comparação dos documentos, ele mostra um outro documento, quer dizer, um terceiro documento aqui, que é justamente o que ele chama de documento comparado, onde ele comparou o documento aula abril 1.docx com o documento aula abril 2.docx e destacou quais eram as diferenças entre eles. Então ele destacou aqui, ó, que na comparação dos dois documentos foi inclusa a palavra revista e também foi excluída a palavra mouse. Percebe? Ele comparou duas versões de um documento e ainda destacou qual é a diferença nessa comparação dos dois documentos, deixando destacado aqui que revista foi incluído, por isso que está em vermelho sublinhado, e que a palavra mouse foi excluída e por isso está com vermelho taxado. Além dessa historinha, se vocês observarem um pouquinho mais ao lado aqui, eu vou facilitar saindo um pouco da imagem para vocês, além de mostrar aqui no centro o tal documento comparado, se vocês observarem aqui, ele deixou mostrando como é o documento original aula abril 1.docx e como é o documento revisado mais abaixo aqui, chamado aula abril 2.docx. Então, nessa janela, que é o que ele chama de documento que compara os resultados, tem o documento comparado, que é o resultado da comparação dos dois, mas mesmo assim ele deixa uma janelinha mostrando o documento original e o documento revisado. E uma coisa interessante também aqui nesse painel da esquerda, ele indica, ó, inserções,
uma inserção, exclusões, uma exclusão. Então isso também é interessante porque ele ainda indicou quantas inserções e quantas exclusões foram identificadas justamente nessa comparação entre esses documentos. Claro que como eu não quero usar, eu não vou salvar essas alterações. Portanto, pessoal, voltando lá para a nossa questão, a resposta tem que ser de fato a letra A de América.